uma fala, uma notícia muito importante sobre o Exército Brasileiro, do fim das escolas cívico-militares, né? Isso aí teve o ministro da Educação falando e teve o Lula também falando, e a gente viu relatórios hoje sobre a inspeção do Exército nos CACs, né? Que eles inspecionaram 2,7% das armas todas que foram adquiridas pelos CACs, né? Todos foram inspecionadas as pessoas, 2,7 pessoas de CACs, né? Ou seja, eles não fazem inspeção nenhuma, o Exército Brasileiro não trabalha, simplesmente não trabalha, não faz absolutamente nada, né? E agora tem essa, vamos ouvir a fala aqui do nosso ministro da Educação, Camilo Santana, né? Falando sobre o que as escolas cívico-militares ali no Congresso. Esse programa de educação, escola civil. Hoje está difícil, hein? Mas vai dar tudo certo. Ficando verde. Sei, alguém está atacando. Escola civil militar foi criada por decreto, não foi por lei. Não passou por esse Congresso. Foi uma decisão unilateral do Ministério da Educação à época, que na Lei de Diretrizes e Bases, que é lei, que no Plano Nacional da Educação, que é lei, não há nenhuma menção ou estratégia de incluir as Forças Armadas na educação básica desse país. Não há menção a isso. Há um conflito normativo, que inclusive o meu jurídico, junto com a AGU, junto com a CGU, está discutindo. Porque nós estamos repassando recursos para as Forças Armadas. Recursos do Ministério da Educação estão indo para as Forças Armadas para pagar coordenadores, monitores das Forças Armadas em escolas brasileiras. Nós temos 138 mil escolas nesse país. Apenas 200, a adesão a esse programa foi mínimo, meu caro deputado. Representa 0,28% das escolas. Pode rir, não tem problema, eu respeito. 0,28%. Vocês sabem quanto recurso foi disponibilizado para os estados e municípios fazerem essa política? 98 milhões. Você sabe quantos estados e municípios gastaram? 0,24%. 0,24% do dinheiro que está lá para os estados e municípios gastarem com essa política foi executado, meu caro deputado. Só foi executado o recurso que nós passamos para o Ministério da Defesa, que inclusive há um conflito normativo legal que precisa ser resolvido. O senhor fala que os pais desejam essa política. Pois bem, ano passado foi realizada uma pesquisa, e eu vou dar esse dado aqui para você, uma pesquisa feita pela Datafolha, pelo Centro de Estudo de Opinião Pública da Unicamp, onde identificou, então, e apresente outra pesquisa, meu deputado. Não é problema nenhum. Eu estou dando dados de evidência. Não há evidências em relação a essa política. Mas a pesquisa mostrou que 72% dos brasileiros confiam mais em professores do que em militares para trabalhar em uma escola. Isso é dado de pesquisa. São dados científicos. São evidências que eu estou colocando aqui. E quero dizer aos deputados que me antecederam aqui, que das 100 melhores escolas, porque é preciso ter evidências que comprovem que essa metodologia, deputado, é a melhor. Que das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 87 são do Brasil, e nenhuma é militar. Nenhuma é militar. A melhor escola pública do Brasil é no Ceará, lá em Cariré. E não é militar, meu caro. Então, é preciso ter evidências. A evidência que nós temos, é a evidência que eu acabei de apresentar. Tudo que eles não gostam é de evidências, né? De dados empíricos, científicos, né? Eles vão no achismo e porque as pessoas querem arma, querem se armar, né? Quando a população não quer se armar, né? Quando a população não quer esse tipo de legislação e não tem essa de escola militar. Eu, antes de você falar, Calejão, vou pôr o que o Lula também falou hoje sobre esse assunto que está pegando, né? Muita coisa tem sido feita, né? A gente tinha 6 mil militares ali colocados no poder executivo, né? Fazendo absolutamente nada, né? Trabalhando de uma forma, a gente viu o governo Bolsonaro colocar uma lupa, né? Um holofote ali nos militares, e aquilo que seria para os militares se esbaldarem e acontecer, justamente aconteceu o contrário. Deu tudo errado, como a gente imaginava. Os militares brasileiros são muito, muito incompetentes. Né? Aqui o Lula sobre fim de escolas militares. Não é obrigação do MEC. A decisão de encerrar o programa de escolas cívico-militares foi conjunta, acordada entre os Ministérios da Educação e da Defesa, que antes era conduzido ali por um militar também. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou na manhã desta sexta-feira, durante a cerimônia de sanção da nova lei dos mais médicos, sobre o fim das escolas cívico-militares. Segundo o mandatário, não é obrigação do Ministério da Educação fornecer ensino no molde desses colégios. A iniciativa foi criada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.
Ainda ontem, abre aspas para o Lula, o Camilo Santana anunciou o fim do ensino cívico-militar porque não é obrigação do MEC cuidar disso. Se cada estado quiser continuar pagando, que continue, mas o MEC tem de garantir educação civil igual para todo e qualquer filho de brasileiro ou brasileira. A decisão de encerrar o programa foi conjunta, acordada entre os Ministérios da Educação e Defesa, e foi informada aos secretários estaduais de Educação por meio de ofício enviado na segunda. O documento comunica o encerramento progressivo da iniciativa e a desmobilização do pessoal das Forças Armadas lotados nas unidades educacionais vinculadas ao programa. O ofício também destaca que medidas serão adotadas gradualmente para o encerramento do ano letivo dentro da normalidade. O documento não informa quais serão essas medidas. Atualmente, 203 escolas funcionam dentro do modelo de gestão compartilhada entre civis e militares pensado pelo governo Bolsonaro. Elas atendem 192 mil alunos em 23 estados e no Distrito Federal. Cada unidade recebeu 1 milhão do governo federal para adaptação ao modelo. Fala aí, Calijon. Porra. Eu tenho críticas de uma série de coisas que ele não foi tão incisivo quanto... Eu não sou pedagogo, mas eu venho de uma família. Minha mãe é pedagoga, doutora em psicologia e vem acompanhando, ela participa de conselhos regionais e tal, e acompanha de uma maneira muito próxima essa questão, sobretudo aí da reforma do ensino médio, entende? Que quer tirar o aspecto mais reflexivo, crítico no que diz respeito a disciplinas como sociologia, filosofia, etc. e tal, para desenvolver uma educação ainda mais tecnicista. E isso já acontecia, Bezi, quando o debate público estava entre a direita liberal e o campo progressista. Com a ascensão do bolsonarismo, isso se radicaliza para ter esse tipo de coisa na equação agora. Escola cívico-militar, no qual o aluno vai marchando até a professora e fala: professora, pedindo autorização para... Mano, assim, esse tipo de loucura, sabe? Expor crianças do ensino médio, jovens de 11, 12, 13 anos, cara, 14 anos, a uma espécie de rigidez militar, Marco Bezzi. Que loucura é essa? Loucura. Os caras fardados, meu irmão, tendo que se comportar como se estivesse ali num regimento militar, num quartel, pedindo autorização. E essa fala do Camilo Santana é maravilhosa, mano. Maravilhosa. Traz dados, traz empiria. O cara desmonta com dados, dizendo, vamos por parte. Primeiro, isso não foi aprovado através de discussão pública via Congresso Nacional. Isso foi aprovado na canetada, no decreto. No momento em que vigorava no país o regime mais nefasto e mais deletério da nossa história, acho que não só republicana, mas possivelmente toda a história nacional. Então, isso foi dado na canetada. Em segundo, tem dados aqui, que são apenas 200 escolas e que, das 100 principais, não tem nenhuma cívico-militar. Então, o cara te traz uma série de dados empíricos para sustentar a argumentação dele e deu um show, né, mano? Aí o que acontece é esse tipo de coisa que o bolsonarismo sabe fazer, o cara fica dando risadinha, ele fica tentando te desequilibrar emocionalmente, porque ele sabe que, opa, deu ruim aqui, vou falar o quê? Esses caras não têm dados, velho. E é óbvio que você não deve submeter... De novo, eu não sou pedagogo, mas eu me sinto confortável em te dizer isso, que não me parece adequado impor a rigidez da disciplina militar a jovens que estão ali com 11, 12, 13 anos nas etapas iniciais do seu desenvolvimento, entende, cara? Faz o menor sentido, eu acho que é uma medida muito bem-vinda e a própria atividade militar no Brasil já tem que ser discutida, quiçá essa questão de escola cívico-militar para jovens de 11, 12 anos, pelo amor de Deus. A gente é totalmente a favor da desmilitarização aí de vários dos cargos públicos, então, e o militar quer ser político, beleza, então desiste do exército, pede ali, ó, acabou, nem para reserva, não, já era. Sabe? Porque é muito fácil. Não só os militares, como os policiais também, virou uma febre, né, de militares. Aí você politiza os milicos, a caserna, politiza as polícias
e dá nessa merda que a gente viu, da PF fazendo campanha para o Bolsonaro. Por exemplo, no dia da eleição, utilizando ali todo o seu manuncial, ali, os seus carros, as suas pessoas, para pararem os nordestinos de poderem votar, porque iriam votar no Lula. Então a gente tem ali essa politização que é muito danosa, né, no extrato todo que a gente pega ali da polícia, dos militares, e tem uma mamata que foi ali no governo Bolsonaro incrível, como tudo era os militares. A gente teve, o cara teve a pachorra de colocar um militar no Ministério da Saúde, deu no que deu. Né? O general Pazuello, que hoje foi eleito e quer ser prefeito do Rio de Janeiro. Um sujeito completamente incompetente, incapaz. Sujeito assim que tem coragem ainda de pôr a cara na rua. E as pessoas votam num aloprado desse, num desqualificado desse. Então, a conversa sobre o militarismo do Brasil, tem que ser sempre falado, né, de todos os privilégios que eles têm, né, e o dinheiro público, o dinheiro nosso, que é pago para esses caras não fazerem absolutamente nada, quiçá pintar meio fio. As nossas fronteiras estão todas esgarçadas. Então eles não fazem o básico. Não vai querer que façam mais ainda? Né? O negócio da arma é 2023, 2022, 2,7 dos CACs foram inspecionados, que é uma atribuição dos militares. 97% ali das armas das pessoas passaram. Então, tem um monte de gente armada, tem mais de 2 milhões de armas no Brasil que foram vendidas aí para pessoas completamente despreparadas. Quem tinha a função de fiscalizar essas pessoas? O Exército. O que o Exército fez? Nada. Nada. Mais uma vez. Né? Então, eu acho que é muito claro a nossa posição aqui, o que a gente entende, e com dados, e com o que a gente viu, né, o que foi o terror dessa militarização do governo Bolsonaro.